Oi, pessoal! Vou contar pra vocês uma das primeiras materializações que eu tive com o Movimento Perfeito. Logo que eu comecei, eu fiz um curso pra aumentar as vendas e, consequentemente, aumentar os lucros da minha empresa e meus, né? E eu tinha muito pânico quando chegava a minha conta do cartão de crédito pra pagar. E teve uma semana que chegou a conta, eu abri a conta, entrei em pânico e resolvi que eu não ia me envolver. Apliquei as técnicas direitinho e a conta vencia na segunda-feira. E apliquei toda semana, bem regradinha, não me envolvi com os contrastes e com nada. E na sexta-feira, 4 da tarde, eu recebi o valor exato, mas era o valor exato da conta que eu tinha para pagar na segunda-feira. Bom, depois disso eu fiquei chocada e vieram várias outras materializações de todas as outras áreas. E eu só tenho a dizer que eu sou muito grata ao Movimento Perfeito. Não tenho mais pânico com a conta de nenhuma conta, nem do cartão, nem de qualquer outra. E é tudo de bom. Aconselho a todos o curso e muitas materializações para todos nós. Olá pessoal, meu nome é Wagner. Eu pratico o Movimento Perfeito há aproximadamente 6 meses. Eu estou iniciando ainda. Mas durante esses 6 meses eu consegui observar diversos passos que eu dei à frente, né, no quesito evolução pessoal, no sentido de que eu vou atrás do que eu realmente quero, né? E dentre as diversas técnicas que o Movimento Perfeito possui, eu destaco duas que para mim são as mais eficazes, assim. A primeira é a questão da meditação, né, onde eu acordo pela manhã, faço as respirações lentas ali, já mentalizo quais são os sentimentos ricos que eu quero levar adiante, quais são os sentimentos pobres que eu quero deixar para trás. E com esse ritual, eu tenho notado que a minha mente ela fica mais limpa para que eu dê o foco no que realmente é importante, né? Essa seria, de forma resumida, a primeira técnica. A segunda técnica é a questão da caixa preta. A caixa preta ela é um método onde nós colocamos ali naquela caixa todos os sentimentos que nós não nos sentimos confortáveis durante o dia. Sentimentos que fazem baixar o nosso padrão de vibração. Então a gente coloca nessa caixa preta e, de certa forma, esquece desse assunto, né? Coloca ali para aliviar a nossa cabeça. Então, eu acho que o Movimento Perfeito é muito bacana, né? Todas as técnicas são muito interessantes para cada um. E eu destaco essas duas aí que elas têm feito muito bem. Obrigado. Olá, meu nome é Carmen Dutra, eu sou coach e terapeuta comportamental e instrutora do Movimento Perfeito. Conheço o Movimento Perfeito desde 2008, pratico desde 2012 e em 2014 eu me tornei instrutora do método. Hoje eu vou dar meu depoimento sobre uma materialização que eu tive que eu considero a mais incrível por ter sido conseguida em apenas 3 dias. Foi quando eu decidi me mudar do Rio de Janeiro para Porto Alegre. E eu estava lá no Rio de Janeiro, recém tinha montado um apartamento, recém tinha me mudado para um apartamento e estava com os móveis todos novos. E eu não queria trazê-los, porque achava que ia desmontar e montar ia me dar muito trabalho. E também não queria vender eles a preço de nada, porque estava tudo ainda muito novo, com coisas ainda até na garantia. Então foi quando eu fiz um alinhamento e entreguei para o universo que tudo se resolvesse. Era esse meu pedido, que tudo se resolva. Porque eu estava com minha filha muito pequena, tinha 3 meses, amamentando e querendo me dedicar totalmente a ela e não queria me envolver com essas coisas de mudança. E então foi que em 3 dias, mais ou menos 3 ou 4 dias, bateu na minha porta uma senhora do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, e uma provável inquilina para o apartamento onde eu morava. E ela, olhando para algumas coisas no meu apartamento, perguntou se eu queria deixar alguma coisa lá.
ela estava alugando o apartamento para a filha dela que estava vindo do Espírito Santo para fazer a faculdade, a menina de 17 anos. E aí então eu disse para ela, olha, na verdade eu quero deixar tudo. E foi então que ela me falou, então coloca preço e amanhã a gente conversa então sobre as coisas, sobre os teus móveis. Nesse momento eu expliquei para ela que eu não queria vender os meus móveis a preço de nada, que eu queria vender eles pelo preço que eu paguei. Bom, foi então que no outro dia eu e essa senhora nos acertamos e ela comprou tudo, eu coloquei preço em tudo, desde da lixeira da pia, da escovinha de limpar o vaso no banheiro, um porta-guarda-chuva com 2 guarda-chuvas, e os móveis todos, e escorredor de louça, todos os detalhes do apartamento, tudo, até a mão de obra que eu tinha pago para instalar varais, cortinas, tudo, absolutamente tudo, eu coloquei preço, e ela simplesmente me disse assim, posso pagar em 4 cheques? E isso para mim foi uma grande materialização, porque resolveu todos os meus problemas. Eu só trouxe os meus objetos pessoais, os meus livros e as minhas roupas. E vim para Porto Alegre capitalizada, com dinheiro suficiente para ficar tranquila por um bom tempo cuidando da minha filha, sem me preocupar com as minhas questões financeiras. E também, junto com isso, teve ainda envolvendo esse episódio, a minha mudança que estava orçada em R$6.000 para eu trazer para Porto Alegre. No mesmo dia, eu dobrando a esquina de casa, tinha um caminhão e eu perguntei para ele se ele fazia mudança para Porto Alegre. O senhor me disse que não, mas que iria me indicar uma empresa que fazia com carga de reaproveitamento. Então eu trouxe a minha mudança, ao invés de pagar R$6.000 para trazer minha mudança para cá, eu paguei R$2.500. E no meio da gravação do vídeo, a minha filha acordou e eu quero finalizar dizendo que para mim essa foi uma das realizações mais incríveis que eu tive pela rapidez com que tudo aconteceu, pela forma e a rapidez com que tudo aconteceu. Nos encontramos no curso Código do Talento e na próxima materialização estarei aqui contando para vocês. Um abraço a todos e até breve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Ellen, sou instrutora do Movimento Perfeito e eu tô aqui hoje para contar para vocês como que eu uso as técnicas do Movimento Perfeito com relação ao dinheiro, né? O que é significativo para mim? Vou contar para vocês o que aconteceu nesse mês. Então, eu tinha uma situação com relação ao dinheiro. Tava tudo indo muito bem, porém, eu concebi a ideia, comecei a pensar que eu queria mais dinheiro sobrando, né? Então, eu comecei a me alinhar nesse sentido e é incrível aquela coisa, né? Porque eu não tinha nenhum problema, tava tudo indo super bem, mas eu queria mais resultado financeiro. E comecei a alinhar para isso. Então, foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz meu alinhamento para uma certa quantidade de dinheiro que eu queria que sobrasse no final do mês e me desliguei. Fui curtir a vida, fui fazer as minhas coisas e sobrou exatamente o valor que eu tinha alinhado. Então, assim, as técnicas, elas realmente nos dão muita lucidez, no sentido, assim, ó, de a gente ter intensidade para te entregar para o teu trabalho, para tua missão, para te dar o teu melhor com amor e com certeza isso o universo te traz na forma da tua concepção com relação ao dinheiro. Então, essa experiência que eu tenho para contar para vocês, super indico as questões de negociação e as questões financeiras para as técnicas, porque realmente tem muito resultado. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Um beijo!